as pessoas estão evitando um pouco o carro e estão indo um pouco para as bicicletas. E para isso a gente recebe hoje aqui o presidente do Movimento Pedala Joinville, Arquelau Estevão Bonifácio. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, de pessoas que acabam indo para a bicicleta e também se apaixonando pela bicicleta e entrando nesses grupos, nesses movimentos de pedal aqui na nossa região. Muito bom dia, Arquelau. Bom dia ouvintes da Jovem Pan, bom dia William, Fernandinho. É exatamente isso aí, né? Você acabou de dar uma situação de como anda o trânsito nesse momento em Joinville. Essa tônica de congestionamento de trânsito não é só agora de manhã, ela se estende praticamente em vários horários durante o dia. E a gente observa que cada vez mais o cidadão que usa a bicicleta para ir para o trabalho, para ir para a escola, ele acaba fluindo um pouco melhor. Porque se você for fazer uma medição agora da velocidade média que está no trânsito de Joinville, não supera uma bicicleta. Então, você de bicicleta hoje vai mais rápido, com certeza, nesses horários. E o que a gente precisa um pouco mais, talvez, é um pouco mais de confiança, um pouco mais de educação no trânsito, porque o ciclista também anda um pouco indisciplinado nessa parte, um pouco mais de harmonia entre os motoristas e ciclistas e uma melhoria, digamos assim, na infraestrutura urbana com relação a essa mobilidade que a gente tem visto principalmente na última gestão, um trabalho bastante focado das secretarias, principalmente da CEPROT, né, em conectar essas ciclofaixas com segurança. E a gente sabe que isso, à medida que for implementado e melhorado, com certeza o ciclista se sente um pouco mais confiante. E cada bicicleta que tiver na estrada é um carro a menos para congestionar o trânsito. Arquelau, como que você avalia, como que está a questão, né, da malha cicloviária aqui em Joinville? Hoje é o suficiente? Poderia ser um pouco melhor? Ou surpreende o que existe hoje? Como que você faz essa avaliação? Nós tivemos, no ano de 2016, nós tivemos um decreto do prefeito que homologou o Plan MOB e o PDTA. E nesse projeto, nessa lei, né, nesse decreto, esse plano de mobilidade, ele previa que até o ano de 2025 nós tivéssemos em Joinville em torno de 760 quilômetros de ciclofaixa. Ciclofaixas, ciclovias e ciclorotas, que são equipamentos, vamos dizer assim, diferentes, né? Tem algumas características diferentes. Passou-se o tempo, estamos aí em 2022, faltando 3 anos para terminar esse prazo. Joinville passa atualmente por uma revisão nesse plano diretor. E a gente entrou nessa última gestão do prefeito Adriano, entramos aí com aproximadamente somente 170 quilômetros de ciclofaixa, de ciclovias, né, e ciclorotas. Nessa gestão o prefeito tem dado uma ênfase bastante boa, tem aumentado bastante isso, e eu acredito que agora já estamos aí passando dos 200 quilômetros, mas ainda consideramos que está muito longe daquilo que precisaria ser. Sabemos que Joinville recentemente ganhou um título de prêmio na América do Sul, por ser a cidade que tem a maior malha cicloviária com relação, em proporção a habitantes, mas que falta muito para nós chegarmos num ponto bastante, vamos dizer, agradável para o cidadão e seguro para o cidadão. É uma luta sem trégua, né? O poder público precisa botar um pouco mais de óleo nessa questão, porque a gente vê o seguinte, exemplos mundiais aí a gente está vendo, não adianta alargar ruas, não adianta pavimentar ruas para o carro. Quanto mais você alargar uma estrada, mais o carro vai se sentir à vontade para andar. Você abre uma pista, congestiona. Abre 2, vai congestionar do mesmo jeito. Abre 3, vai congestionar também, né? Então é preciso melhorar essas questões viárias com maior facilidade, que aí o cidadão vai achar a forma mais barata, mais, né? Andar de bicicleta, além de economizar combustível, a bicicleta é um fantástico meio de locomoção. Não polui, não consome combustível, né?
E dá saúde, principalmente dá muita saúde para o cidadão que vai diariamente trabalhar de bicicleta, ele faz o exercício físico dele. E isso, lá na frente, repercute numa melhor qualidade de vida para o cidadão. Então precisamos ter essas ações voltadas para melhoria, para facilitar essa questão do deslocamento por bicicleta. E agora nós estamos vindo aí que o mundo vem trazendo muitos equipamentos melhorados, a parte elétrica, né? Nós temos aí vários ciclomotores que vêm ajudar o cidadão, vêm facilitar, né? Nós estamos aqui numa cidade que é um pouco bastante quente, de vez em quando tem um pouco de chuva, mas nós estamos numa cidade plana. Joinville é 100% plano. Então, se você vai trabalhar e tem aí uma bicicleta, por exemplo, assistida ou elétrica, né, você vai chegar no teu trabalho limpo, sem suor, e com certeza já vai chegar com o teu exercício físico pronto. Fernando vem para cá de bicicleta sempre também, né? É um exímio ciclista. Fernando. Presidente, bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã. Eu vou fazer uma pergunta que muita gente se faz e quem está no carro agora, por exemplo, deve estar se fazendo, tá? E essa pergunta é uma pergunta que chega semanalmente para nós aqui em forma de reclamação. Tem muitos motoristas que mandam mensagem para a gente dizendo o seguinte: olha, a prefeitura fez uma ciclovia em tal rua, só que a gente não vê ciclista utilizando essa ciclofaixa ou essa ciclovia, enfim. E nas ruas que tem muitas bicicletas, como é o caso, por exemplo, do Boa Vista, foi inclusive tirado a ciclovia, né? E causou até revolta da população e dos trabalhadores de várias empresas que situam-se ali naquele local. E aí eu pergunto para o presidente o seguinte: a prefeitura, os órgãos competentes, têm chamado vocês para conversar? Têm pedido a opinião de vocês? Olha, em tal rua, o que vocês acham? Dá para colocar, não dá? Como é que é feito esse estudo? Fernando, a gente tem sido, em algumas oportunidades, tem sido consultado. Em algumas, não em todas, né? Muitas vezes também para nós é surpresa. Às vezes a gente é chamado para respaldar uma modificação, alguma supressão até de ciclofaixa. E quando alguém vem aí dizer, precisamos tirar um pedaço de ciclofaixa para largar uma faixa de carro, nós somos totalmente contra isso, né? Nós queremos exatamente o inverso. A questão de ter uma ciclofaixa em uma determinada via que não está sendo muito utilizada pelo ciclista, é aquela questão assim, você para fazer alguma coisa, você precisa ter uma condição. Então, como a gente vê isso? Hoje pode ser que esta via não tenha um número grande de ciclistas, mas que ao se sentir seguro e ver que a via permite que ele passe por ali, muitos ciclistas vão começar a utilizar, né? A gente defende essa questão de que praticamente todas as vias de Joinville deveriam ser cicláveis. Elas são cicláveis, mas ela deveria ser melhor sinalizada. Por exemplo, nós temos nos bairros as alimentadoras, as vias pequenas de bairro, onde o cidadão mora. Ele está na frente da casa dele, passa uma via que vai permitir com que ele chegue na via principal. Geralmente nos grandes eixos, né, já existe uma ciclofaixa, em condições muitas vezes precárias, né, mas existe uma ciclofaixa. Às vezes até uma coisa que a gente fica bastante de olho e faz muito protocolo em procurador público aí no Ministério Público, não no Ministério Público, mas na procuradoria, na ouvidoria da prefeitura, é falta de boca de lobo, falta de tampa de boca de lobo. O pessoal em Joinville resolveu furtar essas tampas por ser de ferro. Então tem um buracão aí, geralmente tem ciclista caindo e se machucando. Então a gente policia isso, denuncia isso na ouvidoria, pede para que seja arrumado. Mas tem os eixos que tem essas ciclofaixas e as vielas que alimentam ela poderiam tranquilamente ter lá o desenho da bicicleta, né? Porque a gente vê o seguinte: o motorista, quando ele sai de casa, quando ele chega no trabalho ou ele encosta o carro dele em algum local, em algum estabelecimento, ele passa a ser um pedestre. E como pedestre, no Código Nacional de Trânsito, é a vida que tem que ser protegida. E lá, se você for olhar o Código Nacional de Trânsito, ele vai dizer o seguinte: o maior tem que proteger o menor. Então, o caminhão protege o carro protege a moto a bicicleta e a bicicleta o pedestre. O pedestre é o rei, é o que deve ser protegido, né? E o motorista, quando ele deixa o carro dele em algum lugar,
ele passa a ser um pedestre. Se ele tiver na frente da casa dele uma via onde tem alguma coisa mostrando para ele que ali pode circular um ciclista, tiver aquele desenhinho da bicicleta no chão, com aquela setinha, ele vai entender que o ciclista também tem o direito de estar passando por ali. Então, psicologicamente, isso contribui para a harmonia no trânsito. Claro, a gente precisa muito de campanhas educativas. Nós temos exemplos muito claros de ciclistas que são desobedientes. Mas Arquelau, até nisso que eu gostaria de entrar agora nessa questão. A gente sabe que, principalmente aqui a Prefeitura de Joinville, ela vem fazendo, juntamente com os agentes de trânsito e também com a Guarda Municipal, vem fazendo algumas ações, até mesmo instalando dispositivos, né, ou aconselhando a instalar dispositivos. Mas até entrou até aqui uma reclamação, aqui uma reclamação não, mas uma colocação, né, de que há locais em Joinville que existem ciclovias, mas o ciclista muitas vezes prefere usar o outro lado da via. E até nós comentávamos ontem aqui que na Santos Dumont, eu já presenciei, por exemplo, na Santos Dumont, na qual a ciclovia ela é junto com a parte que calçada. É com a calçada, que é compartilhado, e a gente vê os grupos de pedal, muitos grupos de pedais, usando a via, a gente vê lá 10, 15 ciclistas usando a via. Vi isso na Estrada da Ilha também, vi isso na Estrada do Oeste, que agora está pintada, inclusive ontem terminaram de fazer a pintura na Estrada do Oeste, mas muitas vezes a gente vê, principalmente grupos de pedal, né, achando que talvez são diferentes dos outros ciclistas, por ser um grupo de pedal, são diferentes, em vez de estarem na ciclovia, que vi aqui também já na Beira Rio, né, que tem essa parte da ciclovia mais dentro da faixa de rolagem. Vem sendo feito esse trabalho de conscientização, porque nós consultamos também os agentes de trânsito, né, o grupo de pedal não tem uma diferenciação de ciclista normal, aquela pessoa que talvez bota a sua mochilinha e vai trabalhar com a sua bicicleta do dia a dia. Os grupos também precisam estar dentro da ciclofaixa, também precisam estar dentro das ciclovias. Vem sendo feito esse trabalho juntamente, principalmente com esses grupos que são maiores para que fiquem dentro das ciclofaixas e não usem as pistas de rolagem dos veículos? Veja bem, a bicicleta, no Código de Trânsito Brasileiro, a bicicleta, ela é um veículo. Né? O que diferencia uma bicicleta de uma moto, por exemplo? A motorização. A moto tem um motor a combustão e a bicicleta tem um motor humano que traciona ali. Mas ela não deixa de ser um veículo e, como tal, ela é tratada no Código Nacional de Trânsito. Então, assim, existe a ciclofaixa, existe a ciclorrota, existe a calçada compartilhada, né? Mas a bicicleta não deixa de ser um veículo. Como veículo, se você for olhar no Código Nacional de Trânsito, se não estou enganado, o artigo 58, a bicicleta ela tem que andar na via, no bordo da pista, no sentido do fluxo. Eu acho que o grande problema não está em a bicicleta estar andando na pista de rolamento do veículo. O grande problema está naquele ciclista que está andando na contramão, que vem sem sinalização. Mas, por exemplo, quando a gente vê esses grupos, a gente vê, até comentei com o Fernando, mesmo dentro do bordo, mas se existe a ciclofaixa, por que anda dentro da faixa de rolagem, em 2, 3, um do lado do outro? Bem. Às vezes, por exemplo, Santos Dumont, eu já vi um grupo de ciclistas tirar uma das faixas de rolagem, era um grupo grande, 10, 15 ciclistas, e os carros tinham que ir para a faixa da esquerda porque eles estavam na faixa da direita, e existe a parte compartilhada. É nesse fato. Por exemplo, se existe a ciclofaixa, por que andar na pista de rolagem? Não, olha só, se for um grupo grande, quando é um deslocamento de um grupo grande, um pedal programado, vamos dizer assim, há necessidade de pedir proteção dos órgãos de trânsito para fazer a segurança desse grupo. Quando é um grupo muito grande, aí estamos falando aí de 70, 80, 100 pessoas. Arquelau. Fora isso, o ciclista tem que andar corretamente, ele teria que andar aqueles grupos de 5, 6, 10, 15 pessoas. Isso. Não justifica andar lado a lado, tá? Não justifica. O ciclista deveria utilizar o bordo da pista, andar de forma que um andasse atrás do outro. Veja bem, nós temos vários tipos de ciclista. Nós temos o competidor. Em Joinville hoje nós não temos, infelizmente, uma raia própria para treinamento. Então o pessoal usava a Estrada da Ilha, a Estrada da Palmeira, a Estrada do Oeste, tá? Que agora essa semana foi pintada, está sendo um motivo de muita discussão, porque a gente, como Pedala Joinville, a gente defendia a ideia de que aquelas vias deveriam ser demarcadas para o automóvel
e que os bordos de pista, os acostamentos, ficassem livres, sem ter a segregação da ciclofaixa. Por que digo isso? Porque, que nem você comentou ainda há pouco, o motorista, quando vê que existe uma ciclofaixa, e ele vê um ciclista andando na outro lado da pista, por exemplo, mesmo que esteja na mão no fluxo, corretamente no fluxo, cria uma animosidade, porque o motorista diz assim, pô, tu tem que andar lá na ciclofaixa, cara, não pode andar aqui fora da ciclofaixa, né? Só que o ciclista está correto ali, se ele estiver no fluxo do carro, andando no fluxo da via, ele está correto, necessariamente ele não precisa estar na ciclovia, porque ele é um veículo e como veículo ele pode estar na pista. Concordo com você que um lado a lado, 2, 3 pessoas andando lado a lado, não é o correto, não está correto. O ciclista trabalhador, a gente vê muito ciclista trabalhador andando na contramão, a gente aborda esse pessoal e pergunta por que está andando na contramão? Porque até 1997, 1987, existia, o Código de Trânsito determinava isso, que a pessoa orientava para andar contramão para ver o carro, né, que estava vindo contrário. Não sabe ele que ele está correndo um risco maior, né? Vamos voltar lá para o nosso tempo de escola, né? Quem estudou física sabe, tá? Que as forças contrárias se somam, né? Então um ciclista que vai a 16, 20 por hora e um carro que vem a 40, um impacto é de 60. Isso causa bastante problema para o cidadão. Enquanto que se ele for no mesmo fluxo, uma bicicleta a 20 por hora, um carro a 40, as forças se diminuem. Se houver uma colisão, os estragos não vão ser tão grandes. As avarias no cidadão não vai ser tão grande. Então, essa é uma das formas, né? Outra forma é a seguinte, tem mais um detalhe aí importante que a gente teria que colocar, que é o seguinte, bicicleta como um veículo, ela deveria sair de fábrica, e isso está lá na lei, ela deveria sair de fábrica com retrovisor, com campainha. Isso já está dentro do Código de Trânsito brasileiro. Exatamente, né? Com luz traseira, com luz dianteira. Então você vê muitos ciclistas andando à noite, parece uma assombração, de repente ele aparece na sua frente e você não vê o cidadão. Mas Arquelau, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, então, inclusive é pergunta do Anderson Schroeder, que mandou para a gente aqui. Então, se os ciclistas podem andar dentro, por que então tem uma ciclovia? Exatamente, porque... Para que se ter a ciclovia, sendo que o ciclista ele pode andar na faixa de rolagem? Então não se torna meio contraditório pedir a ciclovia, sendo que o ciclista pode andar na faixa de rolagem? Veja bem, nós temos ciclovias. Ciclovia, a diferença entre uma ciclovia, uma ciclorrota e uma ciclofaixa é bem grande. A ciclovia é aquela via destinada exclusivamente a ciclistas, segregada da via. Então, por exemplo, o carro não alcança ela. Mesmo que queira estacionar lá, não vai poder chegar lá. Então, essa é uma ciclovia. Nós temos ciclovia em Joinville, por exemplo, agora está sendo construída ali na Albano Schmidt, na Edgar Meister, ali que dá acesso a Univille, está sendo feita uma ciclovia de asfalto. Na Estrada de Suíço nós temos uma ciclovia. Na frente da Tupi nós tínhamos uma ciclovia, parece que ainda tem uns pedaços lá. Na frente do Regional tem outra ciclovia. Então, ela está segregada da via. Ali o ciclista anda com bastante segurança. Nós temos a ciclofaixa. A ciclofaixa é aquela faixa que está pintada ao lado da pista e que ela é acessada por moto, por carro. A pessoa pode entrar e sair em cima dela, né? Essa é a ciclofaixa. E existe a ciclorrota, onde toda a rua é permitido o fluxo do ciclista no centro da rua, né? Desde que ele vá no sentido do fluxo. Então essa é a ciclorrota, usada mais quando é vielas pequenas, a velocidade não pode ser acima de 40 por hora. Como tem aqui no centro, que é pintado. Isso, exatamente. Então essa é a ciclorrota. Mas se nós tivéssemos uma boa educação de trânsito, não haveria necessidade de ser pintadas essas ciclofaixas. Bastava que houvesse uma harmonia e um entendimento, digamos assim, entre motoristas, todo mundo observando os seus direitos e os seus deveres, né? Então, aí nós teríamos uma harmonia maior e, consequentemente, não teríamos acidente do jeito que... E não teríamos pessoas brabas ali com o trânsito, porque o cara está lá no meio da pista atrapalhando ele, né? Então, por uma questão de educação, a gente vê isso em países que a gente visita, fora do Brasil, principalmente na Europa, ciclofaixas é difícil você encontrar. Geralmente você encontra naquelas vias onde tem mais trânsito e tal, então o pessoal reserva lá uma vaga lá do lado da via para demarcar e deixar como espaço para essa circulação. O Código de Trânsito também estipula que uma ciclofaixa de mão única, direcionada,
Vamos dizer, você pega hoje Iririú, o binário do Iririú. A via que vai do Iririú para o centro, pela rua Iririú, ela é uma via estreita, ela tem 1,20 m. Ela é unidirecional. O ciclista que está subindo para o bairro pela rua Iririú, ele está contramão. Pouca gente sabe disso. Mas ele não poderia subir pelo binário? Que é do outro Então, lado? teria obrigatoriamente que, no sentido bairro, ele teria que ir pelo binário. E sentido centro, teria que vir pelo Iririú. Por quê? Porque são ciclofaixas estreitas. Quando você olha para Marquês de Olinda e vê toda aquela polêmica que apareceu ali, porque a via, fizeram uma via de 3 metros e coisa e tal, ela nada mais, nada menos, ela está dentro do padrão estipulado pelo Caderno 8, que foi homologado em outubro pelo Código Nacional de Trânsito. Né? Ela está lá com o tamanho, a largura correta para 2 vias, bidirecional. O ciclista vai e volta no mesmo sentido. Né? E tem hoje, por exemplo, está sendo pintado vias, o cidadão aí, o motorista, ele pode observar, tem ciclofaixas hoje que tem uma linha branca e vermelha, e tem ciclofaixas que tem uma linha amarela e vermelha. Quem sabe disso? Por que uma é amarela e por que uma é branca? Né? Pouca gente sabe disso. Então, por quê? Porque naquela via amarela... Arquelau, infelizmente a gente precisa encerrar, tá? A gente tá com o nosso horário bem avançado aqui já. A gente pode convidar o senhor para ter uma outra, mas a gente já tá bem avançado. Nós precisamos até, inclusive, ir para um break comercial. O Mosca já tá bravo aqui com a gente aqui. 7h50. Desejo pro senhor um bom dia. Legal. E uma boa semana, Estamos tá? aí, a hora que vocês precisarem, estamos à disposição para esclarecer, para conversar sobre... o uso da bicicleta no trânsito e principalmente divulgar essa educação que nós precisamos ter muito. Bacana, então.